Capítulo 4. A cidade nuvem flutuante era a menor cidade do Império Vento Azul. Era tão pequena que não era nem apropriado de ser chamada de cidade. Talvez se fosse chamada de comunidade seria muito mais apropriado. A cidade nuvem flutuante não era apenas a menor, mas também em termos de localização era geograficamente a mais remota. A população, economia e até mesmo a profunda força eram as mais baixas das baixas. Hoje em dia, os residentes da cidade nuvem flutuante até tiram sarro deles mesmos por estarem em um canto esquecido no Império Vento Azul. A cidade nuvem flutuante estava particularmente cheia de vida hoje por causa do grande dia do casamento entre Xiao Tse e Xia Qingjiu. Ninguém iria se importar se fosse apenas o dia do casamento de Xiao Tse. Mas o casamento de Xia Qingjiu era o evento mais sensacional da cidade nuvem flutuante. O clã Xia não era um clã que apenas treinava nas artes do profundo. Era também um clã que se especializou em fazer negócios por gerações. Embora eles não podiam dizer que eram os mais ricos entre os outros no Império Vento Azul, na lista dos clãs mais prósperos da cidade nuvem flutuante, o clã Xia estava no topo. Entretanto, isso não significava que o clã Xia era fraco. Com sua riqueza abundante, eles naturalmente iriam dispor de experts contratados para proteger sua vasta fortuna. O líder do clã Xia tinha 2 filhos, Xia Yuanba e Xia Qingjiu. Ambos, filho e filha, não tinham interesse nos negócios da família. Eles apenas se focavam em treinar nos caminhos do profundo. Xiongji nunca tinha se oposto a essa decisão e, ao contrário, permitia eles de seguirem seus caminhos. Depois que Xia Qingjiu surpreendeu a cidade nuvem flutuante com seu talento, era ainda mais impensável que ele fosse atrapalhar o crescimento dela. Devido ao incrível dom de Xia Qingjiu, as maiores famílias da cidade nuvem flutuante se comportavam da melhor maneira possível na presença dela. Depois de tudo, era amplamente conhecido por todos que Xia Qingjiu iria atingir o domínio profundo da terra ou até mesmo o domínio profundo do céu algum dia no futuro. E quando isso acontecesse, o clã Xia iria não apenas ter a maior riqueza, mas também ser a força mais dominante na cidade nuvem flutuante. Entretanto, o clã Xia estava deixando a garota mais brilhante da cidade nuvem flutuante se casar com Xiao Tse, um bom para nada e sem futuro. Quem sabe quantas pessoas se arrependem dessa decisão? E claro, haviam ainda mais pessoas com sentimentos de inveja e ódio. Desde que era o clã Xia que estava casando uma filha, o espetáculo não era pequeno. Logo que Xiao Tse saiu, ele viu um longo carpete vermelho que começava da sua porta de entrada. O começo desse carpete vermelho era o ponto de início onde as pessoas do clã Xiao estavam e se estendia até o ponto onde estavam as pessoas do clã Xia. Logo que a equipe de casamento de Xiao Tse apareceu, as ruas da cidade nuvem flutuante explodiram em barulho. As ruas estavam cheias de espectadores. Enquanto Xiao Tse mantinha o passo com o resto de sua equipe, vários cochichos da multidão entraram em seus ouvidos. Olhe, é o neto do 5º Elder do clã Xiao. Eu ouvi rumores que sua veia profunda é danificada e ele nunca será capaz de atingir até mesmo o primeiro nível do domínio profundo elemental. Oh, essa é a primeira vez que eu vejo ele pessoalmente. É normal que você não tenha o visto antes, com um avô tão teimoso quanto um touro e o fato que ele mesmo é um bom para nada. Se fosse você,
você teria coragem de sair para fora de casa, para Xia Qingjiu e atualmente se casar com essa pessoa? Deus deve estar cego. Dizem que seu pai, Xiao Ying e Xiongji se tornaram irmãos por juramento quando Xiao Ying salvou a vida de Xia Qingjiu e depois de usar toda a sua profunda força. Xiongji então prometeu que no 16º aniversário de sua filha, Xia Qingjiu iria se tornar nora de Xiao Ying. Pouco tempo depois, Xiao Ying foi assassinado. Devido à sua exaustão por ter salvado Xia Qingjiu, ele não foi capaz de se defender. A notícia atingiu Xiongji como um meteorito e ele se sentiu extremamente culpado. Agora que Qingjiu finalmente completou 16 e embora o filho de Xiao Ying seja um imbecil, Xiongji não vai permitir ninguém quebrar essa promessa por causa de seus sentimentos pesados de remorso e gratidão. Se não fosse por isso, como aquele cara poderia se casar com Xia Qingjiu? Xia Qingjiu é o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. Se não fosse pelo seu status de ser o neto do quinto Elder, ele não poderia nem limpar a lama no chão. Eu provavelmente sou 100 vezes mais forte que ele. Esse mundo é tão injusto. Essa deusa dos meus sonhos está para se casar com esse lixo. Eu prefiro morrer do que aceitar esse fato. Nas costas de seu cavalo, Xiao Tse tinha olhos serenos e brilhantes que encobriam uma personalidade profunda. Ele tinha uma expressão elegante e exibia uma luz própria. Seus cabelos longos flutuavam atrás de seu deslumbrante manto vermelho de casamento e seu corpo inteiro emitia um ar de elegância. Os sons dos murmúrios da multidão continham todos os tipos de pensamentos maliciosos. Entretanto, a inveja, ressentimento, preconceito, ridículo, escória e desdém da multidão pareciam não perturbar ele de maneira alguma. Um sorriso bonito continuou em seu rosto. Ninguém sabe quantas garotas perderam seus corações enquanto seus olhos brilhavam em adoração. Embora a profunda força de Xiao Tse era a mais baixa das baixas, sua aparência era atualmente nada mal. Podia até ser dito que sua aparência era melhor até que a de Xiao Yulong. E mais o fato que ele raramente saía de casa devido à sua baixa profunda força. Ele parecia muito branco e delicado, igual a um boneco vivo. Mesmo que inúmeros jovens odiassem Xiao Tse o suficiente para fazer seus dentes se quebrarem, no fundo de seus corações ele também tinham que admitir que ele parecia qualificado para Xia Qingjiu. Eu pensei que Xiao Tse iria vir de carruagem hoje, mas inesperadamente ele está montado em seu cavalo. Com esse temperamento, parece até que os rumores não são verdadeiros. Tisque. O lixo que as pessoas tipicamente olham embaixo está para se casar com o maior tesouro da nossa cidade nuvem flutuante. É claro que ele deveria estar orgulhoso. Como ele pode estar com medo de perder face? Sou uma voz rancorosa. Eu ouvi que o jovem mestre do clã Yuan, assim como outros jovens mestres de outros clãs, estão querendo atrapalhar esse casamento e levar Xia Qingjiu. Você acha que eles irão parar esse desfile? Sim, é claro. Xiao Tse não é ninguém, mas seu avô Xiao Li. Todos os especialistas da nossa cidade nuvem flutuante têm que respeitar ele em sua presença. Seu filho já morreu e ele tem apenas seu neto. Ele cuidou de seu neto desde o início de sua vida. Se alguém causar problema, eles irão conhecer a ira de Xiao Li. Qualquer um que ousar fazer isso irá perder a cabeça. Ainda mais que não é um casamento forçado,
Todos os jovens doentes de amor que iriam causar problema nesse desfile, estão trancados em suas próprias casas. O desfile de casamento ocorreu de maneira casual, nem tão rápido e nem tão devagar. A jornada de 10 quilômetros durou perto de 1h30. Cunhado. Logo que ele viu a entrada do clã Xia, ele ouviu um grito. Uma alta e robusta figura correu em direção a Xiao Tse. Essa pessoa não era tão velha, mas já tinha no mínimo 2 metros de altura. Seu corpo era tão forte quanto de um touro e o chão tremia enquanto ele corria. Quando Xiao Tse o viu se aproximando, ele disse com os olhos bem abertos: Yuamba, faz apenas um mês que eu não te vejo e você já cresceu de novo. Como você pôde crescer assim tão rápido novamente? Esse homem era mais apropriado chamá-lo de garoto porque ele é o irmão mais novo de Xia Qingjiu e Xia Yuamba. Ele fez 15 anos esse ano. Sim, ele tinha apenas 15 anos. Entretanto, se você olhar para seu corpo, ninguém iria nem imaginar que ele tinha acabado de completar 15 anos. 2 metros de altura. Xiao Tse montado no cavalo era do mesmo tamanho que Xia Yuamba em pé. Yuamba pesava em torno de 175 quilos. Esse número definitivamente não era alto porque Yuamba era gordo, mas a causa disso eram seus grandes músculos. Seus músculos eram como aço que propagavam sua força espantosa. Sua profunda força era apenas normal, no 4º nível do domínio profundo elemental, mas sua força física era uma força para ser reconhecida. Ele podia lutar em igualdade com aqueles no 6º nível do domínio profundo elemental. Xia Yuamba era o melhor amigo de Xiao Tse, seu único amigo. Desde pequeno ele chamava Xiao Tse de cunhado. Eles costumavam a brincar juntos quando eram crianças. Nos dias quando ele tinha menos de 8 anos, Xia Yuamba era na época uma criança sombria e magra. Ele costumava sofrer bullying, mas desde que ele completou 8 anos, foi como se alguma coisa estivesse errada e ele teve um enorme crescimento. Sua altura, peso e apetite todos dispararam feito um foguete. O aumento em sua força foi espantoso. Agora na idade de 15, seu rosto ainda não amadureceu completamente, ele ainda tinha um jeito de criança, mas seu tamanho era de uma proporção monstruosa. Depois de ouvir a exclamação de Xiao Tse, Xia Yuamba coçou a cabeça de vergonha. Isso, não posso fazer nada sobre isso. Meu pai me disse para fazer uma dieta todos os dias. Entretanto, ficar sem comer quando eu estiver morrendo de fome seria bem pior do que o sentimento de ser morto por alguém. Xiao Tse ficou sem palavras. Naquele momento ele tinha apenas 15 anos de idade. Quando ele se tornar um adulto, ele nem se atrevia a imaginar aquilo. Xiao Tse sabia que Xia Yuamba tinha um grande apetite. Felizmente ele nasceu no clã Xia. Se ele tivesse nascido em uma família comum, seus gastos com comida iriam acabar com a fortuna toda da família. Ei, cunhado, hoje você finalmente irá se tornar meu cunhado. O sorriso de Xia Yuamba era honesto porque ele estava felizmente aguardando por aquele dia. Em sua opinião, com uma esposa tão forte, ninguém ousaria olhar de cima para baixo em Xiao Tse. Apresse-se, vamos, minha irmã já está pronta. Ele deu um tapa em sua própria cabeça. Oh, eu irei abrir a porta. Depois daquilo, Xia Yuamba se virou em direção à porta do clã Xia e correu feito uma montanha de carne. O desfile chegou até a entrada do clã Xia. Na porta,
Xiao Tse viu um Xiongji sorridente. Ele rapidamente desceu de seu cavalo e ficou em pé diante de Xiongji. Ele cumprimentou respeitosamente: Tio Xia. Ah, depois de todo esse tempo você continua me chamando de tio. Xiongji gargalhou. Sua estatura não era alta e ele parecia um homem de meia idade levemente com um sobrepeso. Embora se alguém olhasse para ele, as palavras simples e honesto viriam à mente. Ninguém em toda a cidade nuvem flutuante ousaria em olhar para ele de cima para baixo. Os olhos de Xiao Tse brilharam e ele educadamente respondeu: sogro. Ele tinha sempre sido respeitoso com Xiongji por causa que Xiongji era o irmão de juramento de seu pai. Desde pequeno ele sofreu com os olhares arrogantes de muitas pessoas, mas Xiongji sempre tinha afetuosamente se importado com ele. Mesmo que tivesse nascido com sua veia profunda arruinada, Xiongji nunca violou o acordo que ele fez com seu pai, o acordo que Xia Qingjiu iria se casar com Xiao Tse quando ela completasse 16 anos. Haha, bom. Xiongji concordou. Ele esticou sua mão e deu um tapinha no ombro de Xiao Tse. Começando hoje, eu irei entregar Xia Qingjiu para você. Embora você não seja um grande herói, você é filho de Xiao Ying, então eu posso ficar tranquilo quando eu te entregar minha filha. Seu pai Xiao Ying era um homem incrível. Se tornar seu irmão por juramento é algo que eu nunca irei me arrepender nessa vida porque ele era um homem correto. Você é o filho de Xiao Ying, embora sua veia profunda esteja danificada. Eu não acredito que você irá ser uma pessoa comum no futuro. Trate minha filha bem. Para esses que falam coisas sem sentido e podem apenas falar besteiras, que se danem todos eles. Os olhos de Xiao Tse ficou em chamas de raiva. Ele concordou firmemente com sua cabeça e disse: sogro, não se preocupe. Embora as pessoas me olham com desprezo agora, uma vez que minha veia profunda for curada, um dragão irá despertar do fundo de um abismo. Eu irei fazer essas pessoas que me olham de cima para baixo e essas que pensam que o clã Xia pegou um lixo como seu genro obedientemente calarem suas bocas. Xiongji ficou surpreso pela sua explosão. Ele sempre tinha conhecido o discreto Xiao Tse com um temperamento suave e um inconsciente complexo de inferioridade. A expressão sem medo de Xiao Tse, olhos afiados e calmos o fizeram enxergar Xiao Tse com outros olhos. Aquela atitude era completamente diferente do Xiao Tse que ele conhecia. Bom. Xiongji concordou e deu um tapinha no ombro de Xiao Tse outra vez. Eu sabia que o filho de Xiao Ying não seria uma criança normal. Eu irei esperar pelo dia que o dragão irá emergir. Tudo bem, agora Xia Qingjiu está esperando por você, vá em frente.